Meu parceiro, saiu uma nova temporada de Baki-Hanma, o anime que é 1% história e 99% luta. E agora inventaram de descongelar um homem das cavernas. O negócio aqui tá muita loucura, papo reto. Sem contar que eu tenho certeza que esse anime vai ser cancelado. Aconteceu tanta coisa cabreira nesse anime que você não tem ideia. Cola comigo então nessa aventura aqui e bora ver um monte de homem musculoso saindo no tapa. O episódio começa com uma abertura bem épica, um meteoro caindo na terra e exterminando todos os dinossauros. Nessa treta aí tinha um cara lutando contra um tiranossauro Rex, esse daí é o Pickle, um homem pré-histórico que foi descongelado para lutar contra os mais poderosos da atualidade. E não é por nada não, mas essa abertura aqui tá linda, meu parceiro, tá incrível. Isso já aparece o Baki com o espacate esticado e as pernas pra cima. Ele tava lá dando uma treinada de boas, até que o capitão veio trocar uma ideia com o Baki, porque ele quer que o Baki conheça um cara que é meio diferenciado. Qual que é o animal mais forte da história, o mais forte do planeta? É o dinossauro, né mano? Daí o cara pergunta qual que foi o dinossauro mais forte, e o Baki responde que é o T-Rex. E assim que o velho joga um jornal na mão do Baki, ele se surpreende por ter encontrado um cara mais forte que o dinossauro. Além de luta, a gente vai aprender muita coisa sobre história aqui, hein? Esse lutador tava congelado dentro de um salgema, e ele tava atacando um dinossauro, os dois estavam congelados. Só que todo mundo acha que é impossível um homem atacar um dinossauro, então o Pickle foi levado pra ninguém menos do que o Albert Einstein, o próprio mano. Ele mesmo que vai cuidar do corpo desse Neandertal aí, desse homem das cavernas pré-histórico. O objetivo deles é reviver esse cara, e eles já conseguiram fazer isso com algumas bactérias, então não deve ser difícil reviver uma pessoa também. Eu tô achando que essa história vai dar muita merda, meu parceiro, escuta o que eu tô falando. Olha a mão desse cara, olha as garras do maluco. Eles colocaram o nome desse homem das cavernas de Pickle, e Pickle significa Pickles. Cê tá maluco, hein, véi? O Pickle foi colocado dentro de uma banheira incubadora, pique o Wolverine quando fez a cirurgia pra ganhar o Adamantium. Isso é pra mostrar que o experimento tá loucura. E o cientista aí ainda jogou uma bituca de cigarro na cara do Pickle. Nessa mesma hora, ele teve uma brilhante ideia. Ele vai ser o primeiro ser vivo a comer um tiranossauro Rex. Enquanto isso, o Albert Einstein percebeu que tinha carne de dinossauro no estômago do Pickle, ou seja, era ele que tinha atacado o dinossauro. O cientista lá preparou um bife de tiranossauro Rex e o cheiro da comida foi o suficiente para acordar o Pickle do sono. O cara já acordou todo musculoso, todo bombadão. Para ele tudo aqui era novo, é a primeira vez que ele vê tecnologia de verdade na frente dele. O cara ficou meio confuso, mas ele reconheceu o cheiro daquele suculento bife de dinossauro. Enquanto o cientista tava rangando, o Pickle já chegou por trás dele e olha o tamanho do homem, gigante. Foi aí que o cientista começou a ficar em choque. A cabeça do cara já tinha bugado, ele ficou paralisado. Mas ele percebeu que esse cientista era fraco demais e decidiu meter o pé dali. Só que o cientista já pegou o revólver. Essa foi a pior decisão que ele tomou. Foi aí que o cientista começou a descer uns pipocos nele. Mas é óbvio que uns tirinhos desse não ia fazer efeito nele, né? Na verdade fez só um arranhão e nada mais. O Pickle arremessou as balas nele de volta e o cientista se mijou todo. Então o Pickle já deu uma sacolejada nele e soltou ele no chão. O Pickle tava tentando pedir alguma coisa. Só que como o cientista não entende a linguagem dos primatas, ele tomou só uma tapona e voou pra longe. E agora já era pra ele. Ele tentou se esconder onde o T-Rex estava, mas isso foi o suficiente pra enganar o Pickle. Então o cientista prendeu ele lá dentro. Depois disso deu até polícia. Eu nem preciso dizer que o cientista contou uma história muito mentirosa, né? Dizendo que ele quebrou o Pickle na porrada, ainda prendeu ele. Falar até papagaio fala, né? Eu quero ver ter coragem pra peitar aquela tora de músculo. Mas relaxa que os policiais chegaram aí pra prender o Pickle que acordou do seu sono de Cinderela. Todos os personagens de Baki têm um maxilar completamente trincado. Todo mundo aqui é fisiculturista, é loucura. Do nada, o Pickle quebrou a parede e saiu pra fora todo loucaço. Mandaram chamar 30 homens, mas o Pickle só ergueu a viatura com as mãos. Então chegou o exército, e essa é a oportunidade perfeita pro exército testar uma nova arma, uma armadura robótica. O Pickle tava lá sentado bem de boa, tranquilaço como se nada tivesse acontecendo. Então chegou um soldado com uma armadura robótica pra enfrentar o Pickle no mano a mano. O Pickle só se levantou e foi pra cima do robozão como se não fosse nada. Ele quebrou a armadura inteira com um único soco. Até a broca que tentou perfurar o pescoço dele não serviu pra nada. É mano, chama mais gente aí porque essa tropinha não vai adiantar de nada. E olha os caras aí com o maxilar tudo trincadão, tudo bodybuilder. Só sei que o capitão desceu do jipão e ele vai sozinho peitar o Pickle. Ele foi tirando todas as roupas no meio do caminho e mano, essa cena é maravilhosa. Dois homens sem nada batendo um papo, mas eu não vou mostrar aqui porque é um negócio meio bizarro, mas de boa. O Pickle foi levado pro Japão. No episódio 2, o Pickle foi chegando lá no Japão bem de boa, ele foi transportado por um avião militar. E o Pickle já virou uma celebridade, todo mundo conhece ele. Ele tava sendo cercado por um grupo de soldados. E esse Pickle é lindo demais. O olhar do cara é fulminante. E só do Baki ver ele pela TV, o Baki já entrou em choque e ele ficou todo suado. Mas calma que a gente tem a cena mais pesada do anime. Uma repórter foi entrevistar o Pickle. E assim que o Pickle viu ela, ele viu ela como se fosse uma fêmea. E sim, mano, acontece exatamente o que você tá imaginando. Essa cena foi sinistra. Tiveram muita coragem de colocar isso no anime. Só que depois disso, ele só se deitou no chão e dormiu. É o tal do come e dorme, se é que você me entende. Mas aí aparece o Albert Einstein explicando sobre o fim dos dinossauros e tudo que ele tá falando
falando é verdade, eu tava lá, eu vi tudo isso daí, mas foi graças ao congelamento da extinção dos dinossauros que o Piccolo ficou bem preservado. Só que depois do que aconteceu com a repórter, a população começou a fazer manifestação. O que aconteceu foi algo realmente bizarro. Só que o tenebroso do Yujiro Hama chegou bem na porta do QG do exército pra ver o Piccolo. Enquanto isso tinha mais gente invadindo o lugar. O Piccolo, mano, tava em um lugar muito bizarro, parecendo um playground de criancinha. Só que ele tava lá sossegado, e o tal do Hetsu Kaiô já invadiu o lugar, porque ele tá louco pra ver o Piccolo pessoalmente. Então ele já enganou um dos guardas e deu uma encoxada nele, mano. O cara tava andando colado como se fosse um encosto. Então o Yujiro decidiu que vai acabar com todo mundo do exército pra poder entrar. Só que os guardas começaram a se socar, e tinha um deles que tava até se batendo. Eu não entendi foi nada dessa cena aqui, mas acho que todo mundo ficou muito em choque de verdade. E o Yujiro só dá uma lapada no portão que ele cortou o cadeado com a própria mão. E ele entrou tranquilamente, uma base militar como se fosse a casa dele. Enquanto isso, o encosto tava lá, encoxando o guarda e andando atrás dele. E o guarda não percebeu nada. Como assim ninguém tá vendo ele? Só que um flash de luz acabou entregando o maluco. Ele só deu um telefone no guarda e colocou ele pra dormir. E assim que ele invadia a base onde o Piccolo tava escondido, ele percebeu algo estranho. Alguém já tinha invadido o lugar antes dele. Esse é o Kosho Shinogi, um dos maiores lutadores do mundo. Os dois vieram pra ver o Piccolo, tá todo mundo muito curioso. E tá todo mundo querendo lutar contra ele. Só que lá dentro, o dinossauro de brinquedo começou a se mexer. E o Doppo Orochi tava lá dentro do boneco disfarçado. E o Jack Hama também tava lá dentro. E também o Goki. E também o Katsumi Orochi. Além do Jaku Kaiô. Ou seja, uma macharada do caramba que invadiu o lugar só pra ver um homem pelado. Isso aqui tá dando vergonha. Pra mim isso tá constrangedor demais. Quando foram ver o que o Piccolo tava fazendo, ele tava bem de boa lá dormindo. Ele não tava nem aí pra esses caras. Mas o Jack deu só um chutaço no tronco e o monstro saiu da jaula. Ele já saiu mijando na cara de todo mundo. Só que nessa hora chegou o Yujiro Hama, a criatura mais forte do mundo. O Yujiro já deu uma humilhada no Katsumi, dizendo que ele é fraco e que fica se fazendo de forte. E era tudo verdade, mano. Ele tentou atacar o Yujiro, mas nesse milésimo de segundo, ele tirou o cardaço do tênis do maluco e jogou na cara dele. Depois disso, ele fez força contra um vidro blindado e quebrou o vidro só com os músculos. A roupa dele ficou rasgadona e ele só entrou no lugar pra poder peitar o Piccolo no soco. Mano, o Piccolo descia cacete em dinossauro. Então ele começa a medir força contra o Yujiro Hama e a troca tava tão sinistra que deixou o Piccolo empolgado. Isso fez o Yujiro ter que usar uma técnica, porque na verdade o Yujiro ficou muito em choque com esse maluco aí. O Yujiro até caiu pra trás. Só que o Piccolo se levantou de uma forma tão sinistra que deixou todo mundo impressionado. Só pelo fato dele ter se levantado, mano, porque as ações mais simples se tornam belas. Só que o exército chegou lá pra tirar o Yujiro Hama do recinto sem massagem. O Yujiro saiu de lá tranquilamente. E o guarda foi lá pedir perdão, porque ele tá ligado que se falar alguma besteira vai tomar uma lapada no pé do ouvido que não vai escutar a novela nunca mais. O guarda foi mó educadão lá, pedindo pro Yujiro se retirar de forma totalmente amigável. E sim, mano, o Yujiro vai se retirar, se todo mundo puder sair do lugar de forma pacífica. E todo mundo saiu de lá tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Os guerreiros mais fortes foram libertados. Tinha até sobrado um pra trás que saiu de lá com o rabo entre as pernas. No episódio 3, o amigo do Baki tava com ele tomando um suco de boas. E esse moleque tá louco pra que o Baki pegue o Piccolo na porrada. Mano, o cara acabou de acordar depois de milhões de anos e tá todo mundo querendo bater nele por motivo nenhum. Mas o Baki já enfrentou um louva-a-Deus gigante. Será que ele conseguia peitar o Piccolo? Na real, o Baki não tá nem aí pro Piccolo. Ele só quer vencer o pai dele. O problema é que o pai dele é forte demais. E sempre que o Baki fala sobre o pai dele, ele parece estar muito feliz. E a verdade é essa, mano. Depois disso, colocaram o Piccolo de volta dentro da árvore, mas ele não conseguia parar de pensar no Yujiro. É a primeira vez que ele encontra um oponente à altura. O Yujiro fez ele voar que nem um pedaço de bosta. Nem os dinossauros conseguiam fazer o que o Yujiro fez. Mas o Piccolo ficou muito feliz por ter experimentado algo novo. Depois disso, já cortou pra um dojo, onde o Hetsu Kaiô ia fazer uma apresentação. Ele deu um soco em vários blocos de pedra, mas ele conseguia quebrar exatamente o bloco que ele quisesse, mesmo socando o primeiro bloco. É muita maestria mesmo. O Baki ficou impressionado porque esse cara é foda demais. Mas a verdade é que o Baki é mais gênio que todo mundo nesse anime. Então eles começaram a bater um papo e o Baki tá querendo aprender Kung Fu com o Hetsu Kaiô. Ele tá querendo expandir as técnicas de artes marciais dele. Só que o Hetsu recusou na cara larga. Ele não tem interesse nenhum no Baki. O Hetsu na realidade não tá interessado em nada e em ninguém. Ele só tá interessado no Piccolo. Tá todo mundo interessado nesse homem das cavernas. Eu não sei o que esses malucos tem na cabeça. Não pode vir ninguém forte que já querem sair trocando soco. Mas se o Piccolo peitou o Yujiro, mano, eu quero ver quem é que vai conseguir bater de frente contra ele. Só que o Hetsu começou a dar uma de mão torta. Ele tá dizendo que queria tocar nele, abraçar nele. Esse tipo de coisa. Eu não sei não, hein? Lá ele. Eu achei essa conversa meio suspeita. O Baki então meteu o pé do dojo e ele já tá furioso. Esse povo só pensa em pica. Enquanto isso, prepararam um lugar pro Piccolo ficar. Uma espécie de tatame com areia pra ele poder ficar e descansar. Até porque estão tratando ele como um animal. Só que o Piccolo tá morrendo de fome, mas ainda assim, o Piccolo só devora quem enfrenta ele. Colocaram vários animais pra lutar contra ele, mas todos fugiram. Até o leão fugiu, mano. Mas falta um oponente. Vão colocar uma espécie que tá correndo riscos de extinção. Cadê o Ibama pra parar esses cara? É cada coisa mais errada do que a outra nesse anime.
anime. Colocaram um tigre siberiano pra lutar contra ele. Um tigre siberiano todo musculoso ainda por cima. E o tigre, mano, não foge de ninguém. E o Piccolo se sentiu desafiado, ele vai lutar contra o tigre. O Piccolo já foi pra cima do tigre e quebrou a coluna dele com um único golpe. E ele devorou o tigre com pelo e tudo ainda por cima. E o Baki tava vendo isso no jornal, isso tá deixando ele cada vez mais convencido. Esse Albert Einstein é muito esquisito. O cara tá fazendo um monte de coisa errada. Ele já separou 500 tigres pra dar de alimento pro Piccolo. E o protesto tava rolando solto. Depois disso, o Hetsu foi conversar com o Tokugawa. O Hetsu percebeu que o Piccolo só devora quem ataca ele, mas tá difícil encontrar alguém que tenha coragem de peitar ele no mano a mano. Foi aí que o Hetsu decidiu se voluntariar pra ser a presa dele. Ele quer lutar contra o Piccolo. O Albert Einstein tava sendo entrevistado até o talo, mas ele não vai falar nada pra não ser cancelado, né, meu parceiro? E o Hetsu não tá nem aí. Ele quer virar comida do Piccolo. E eu acho que ele tá apaixonado. Eu acho que vai rolar uma rinha entre homens suados sem camisa. Você vai ver, cara, confia no que eu tô falando. E vai começar o combate. O Piccolo contra o Hetsu Kaiô. Nessa mesma hora, o Hetsu já tava sem camisa indo em direção ao Piccolo. E ele tava lá dormindo. Tava lá bem de boa com a barriga pra cima. Todos os animais que dormem assim é porque estão bem relaxados. Porque pro Piccolo não existe nenhuma ameaça pra ele. O cara tá acostumado a enfrentar dinossauro, meu parceiro. Você acha mesmo que uns ralés desse vai fazer algum efeito nele? Nesse exato momento, o Piccolo acordou. Porque ele sentiu uma ameaça iminente se aproximando dele. E sim, mano, Hetsu Kaiô estava se aproximando. Finalmente o oponente digno. O Piccolo já entrou em modo de ataque e ele tava muito puto, mano. O Hetsu já foi pra cima dele, mas o Piccolo deu uma tapa nele que jogou ele pra bem longe que nem um pedaço de bosta. Mas calma lá que a luta só tá começando. O Hetsu deu um chute na cara do Piccolo, depois passou uma rasteira nele e deu outro chute na cara dele. Só que mesmo dando tantos golpes assim não adiantou. O Piccolo começou a chorar e ele só chora quando vai devorar suas vítimas. De novo, o Hetsu começa a encher ele de porrada. Só que mesmo dando tantos golpes assim, é como se os golpes dele fossem só uma massagem. Ele não consegue fazer nem o cérebro do Piccolo tremer. Desse jeito ele nunca vai a nocaute. O Piccolo já pega o Hetsu pela cabeça e dá um telefone nele que já colocou ele pra dormir. E depois disso, mano, só devorada. E sim, o Piccolo realmente faz isso. O Hetsu foi rangado. Daí o Hetsu decide tirar sua papete do Seninha e quando ele faz isso é porque ele vai lutar a sério. Mesmo sem a papete, ele tá tomando uma sova. Esse negócio de artes marciais não serve pra nada. Foi aí que o Hetsu decidiu que não vai usar mais as artes marciais. Ele vai tentar usar a força bruta. Ele começa a girar os braços pra dar um soco nele, mas não adianta. Parecia uma criança querendo bater em um adulto. Era só um tampinha patético. O Piccolo viu o Hetsu como se fosse uma fêmea. Só que o Hetsu começou a usar suas técnicas de novo. O corpo dele tá reagindo de forma automática. Do nada, o eu dele do futuro da mente dele começou a conversar com ele. Parecia até um gênio da lâmpada, meu filho. Bora bater um papo com ele mesmo. Depois de bater um papo com ele mesmo, que eu achei bizarro pra caramba essa cena, mas agora ele se entregou completamente pras artes marciais. Agora ele voltou pro combate. Ele começou a revidar todos os golpes e deu até um golpe baixo no Piccolo, se é que você me entende. Ele deu uma sequência de golpe muito cabulosa no Piccolo. E essa cena foi foda demais, hein, mano. Ele colocou o Piccolo no chão. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que ele ganhou? Calma que logo sai a continuação dessa batalha épica. Bora deixar muito like pra fortalecer. Bora bater 50 mil likes pra sair a parte 2, demorou? E já aproveita e se inscreve pra ficar ligado quando sair, fechou? Então é isso, meu parceiro. O vídeo fica por aqui, falou e até a próxima.